Está no ar o Ergo Conecta Podcast, um programa voltado para discutir as principais questões do setor de energia solar fotovoltaica. Vamos discutir temas importantes do nosso setor, certo, Gilmar? E hoje nós estamos aqui recebendo o nosso parceiro da Foco, Rômulo, para falar sobre sistemas híbridos. Vou falar um pouquinho sobre o Rômulo, que é entusiasta aí já do setor, né? Gerente de vendas e sócio proprietário da Foco Energia. Já visitou, conheceu aí integradores de 20 estados aí do nosso Brasil ao longo desses 7 anos à frente da Foco e tem como um grande desafio se manter focado em trazer cada vez mais tecnologia e inovação para o mercado energético. Inclusive, o tema que nós vamos falar hoje aqui, inversores híbridos, algo que para muitos é novo, é recente, mas para a Foco, que já vem olhando com bons olhos para isso, já está há muito tempo aí rodando, né, e fazendo isso acontecer. Então, quero primeiro apresentar o nosso convidado Rômulo. Bem-vindo, Rômulo, um prazer estar com você aqui. Bem-vindo. Obrigado, Everton, obrigado, Gilmar. Sempre bom estar junto, né? Sempre bom poder estar falando assuntos que nos movem diariamente, né? E é entusiasmo mesmo da nossa parte levar coisa nova, inovar, né? Então, quando a gente resolveu trabalhar com um produto que até então ele estava lá, ele era só mais um, né? Só algo um pouco diferente do que a gente já fazia. Então, lá em 2020, quando a gente começou a trabalhar com esse equipamento híbrido, o pessoal falou, não vai vingar, não vai dar certo, isso é para daqui 10 anos, sim, né? E a gente entende que ou por oportunidade ou por necessidade as coisas, de uma forma, vão ter que acontecer, né? E entendemos lá atrás que essa tecnologia teria uma aderência em um prazo não tão longo quanto se falava. E graças a Deus aí a gente consegue ter bons resultados com isso, consegue oportunizar o parceiro também, né, a conhecer um pouco mais e fazer ele entender onde é que ele está inserido, né? Sempre falo, é setor fotovoltaico? Não, é setor energético. Né? É isso aí. Perfeito. É onde é que a gente está. 2020 a Foco já começou nesse segmento aí de olhar para o híbrido, olhar para a bateria isso. Com mais... calma. Quando chega o inversor híbrido para nós, ele chega não inserido no fotovoltaico. Quando chegou assim, olha, esse equipamento aqui está funcionando em algumas partes do mundo com função no break, em escritórios, inclusive em São Paulo, em grandes centros, já existem escritórios que esse equipamento está somente fazendo a gestão de energia inversor mais bateria. E ele falou, peraí, o nosso negócio é painel, né? O nosso negócio é fotovoltaico. Conta mais, né? Tipo, qual que é a pegadinha aí? E a gente começou a entender ele, né? Queimamos o servidor lá na empresa, testando. Encerrou a operação lá, onde teve um dia. Enfim, a gente passou vários perengues aí no início para identificar o que podia, o que não podia. Isolamento de carga, a gente vai falar um pouco mais aqui para frente, carga prioritária, split phase, o que faz, o que não faz, configuração, comportamento, e aí ao longo desse período aí a gente foi aprendendo, né, e hoje a gente consegue entregar isso um pouco mais, de certa forma, tanto para o leigo, né, que está aprendendo, sim, mas quanto para quem já tem a expertise no produto, cada vez mais informação. Aquela questão, né? Primeiro faz em casa, testa, valida, casa, apanha um pouco, né? Fui montar o primeiro, fui testar o primeiro, foi um caos. Depois... É aquele, né? O guri que desmonta a bicicleta e vai montar e sobrou peça. Sobrou peça. Mais ou depois, menos daí na segunda, agora eu vou de novo, já melhorou. Na terceira ele disse, agora já não sobra mais peças. E foi bom isso, porque nesse contexto todo de fazer acertando, errando, a gente começou a ver, opa, peraí, isso aqui, esse erro aqui é uma oportunidade. Sim, identifica, né? Isso, não, esse acerto aqui é oportunidade vezes 2. Né? Então, hoje, aonde se consome energia, onde se precisa energia, tem espaço para um sistema com inversor híbrido e armazenamento, em qualquer circunstância.
Perfeito. E pegando exatamente esse gancho agora de desafios e oportunidades em cima disso, quando a gente está falando do teu ponto de vista de distribuidor e a tua fala com os integradores, com os teus clientes, o que tu entende que é o principal desafio? O que é a principal resistência que ainda se tem nesse mercado? Vamos lá, vamos separar a resposta aí, né? Primeiro, para o inversor híbrido, eu acho que o pessoal não entendeu ainda, né, que um algo inteligente tem espaço. Tá? A gente precisa enxergar o inversor híbrido como gestor da energia, seja gerada pelo fotovoltaico, ou seja, gestor da energia de quem não tem o fotovoltaico, da planta que não existe o fotovoltaico. Né? Então, o principal desafio nosso até hoje foi falar, olha, você trabalhou até agora, você chegou aqui de tal forma, fazendo isso, feijão com arroz. Agora você vai botar a carninha junto aqui. Vai botar um bife aqui no prato. Vai botar um bife no prato. Entende? Então, por que hoje, 4 anos depois que a gente começou a trabalhar, a gente consegue enxergar números e evolução nesses números de venda? E crescente, sabe? Todo mês ela tem uma evolução. Porque a gente treinou esse pessoal, orientou, pegou na mão, diz, olha, tu pode mais do que tu faz aí hoje. Sim. Então, e inclusive isso, Gilmar, sem demagogia nenhuma aqui, a gente pode falar que os índices de RMA do inversor híbrido, eles são muito menores do que o on-grid. Por quê? Porque esse profissional que faz a aplicação, ele tem um grau de orientação, né, e exige, o inversor híbrido, ele exige que tenha assim, um entendimento um pouco melhor, né, do que se está instalando, né, não só relacionado à instalação, né, mas sobretudo comportamento de uso, horário de uso, né, carga de uso, o que é prioridade, o que não é. Né? Então, voltando ao início da pergunta, né, o principal desafio, né, o principal barreira que a gente encontrou foi o pessoal entender que precisava estudar o assunto. Esse foi o principal. Se qualificar para acompanhar essa tendência, esse funcionamento, né? Não que a gente vai... Não que nós estejamos simplificando as demais instalações fotovoltaicas, qualquer uma, mas é uma questão diferente, né? Tu pega um estudo de carga muito mais completo. Isso, e veja, qualquer produto, seja bem consumo, qualquer produto técnico, quem está comprando, quem está adquirindo, ele tem uma expectativa sobre isso. Sim. É isso aí. E provavelmente não tem conhecimento técnico, né? Vamos lá, tira quem trabalha com isso, né? Quem é que entende de... Bom, do fotovoltaico já não é algo tão comum. Híbrido, bateria, cara, bateria é no carro né? É isso. Então, é diferente. Isso, e aí vem um outro ponto no casal aí, inversor e bateria, sobre a bateria, muita desinformação. Perfeito. Entendeu? Então, o principal desafio da bateria, a desinformação, ou a informação mal veiculada. Que é pior, eu acho, do que a desinformação, né? Se tu não sabe, tu busca informação, se tu buscar numa fonte confiável, tá ok. Agora, quando tu não sabe e busca e ela é horrível a informação... Tá errada. Né? E aí, cara, a desinformação... Então, vamos lá, vamos derrubar os mitos. Peraí, pega fogo, mas eu prefiro dormir ao lado de uma bateria de lítio do que de uma de chumbo. Sim. Entendeu? Eu prefiro transportar no meu veículo uma de lítio do que uma de chumbo, né? Claro. E a de chumbo já tá ali, né? Na ignição, então... Já tem uma no carro, né? Já tem uma bombinha aí, entende? Então, primeiro a gente precisou... Olha, beleza, até aqui a gente veio com o chumbo. O chumbo continua tendo a sua aplicação, assim como o níquel tem a sua aplicação, né? Assim como outras matérias-primas aí tem a sua aplicação. Mas para essa gestão de energia, alta ciclagem e baixa ciclagem, que precisa qualidade e durabilidade, é o lítio. Sim, então esse desafio inicial aí foi, peraí. Né? Então a gente ainda até hoje tem clientes que trabalham com inversor híbrido, que compram equipamentos de inversor híbrido e continuam aplicando chumbo.
A gente vai falar um pouco mais aí sobre, Sim, sim. sobre a diferença. Inclusive, Mas era um desafio inicial, assim, tanto é que a velocidade que o inversor teve, né, proporcional à bateria, foi diferente. Então, primeiro o inversor foi vendendo, foi andando, e depois veio a bateria. Veio a bateria. E até falando sobre essa questão de bateria, Rômulo, até porque, né, nós vamos aí veicular esse episódio, tem muita gente que está assistindo e não entende tanto sobre isso. Então, a questão de economia de escala, valor de bateria, a bateria vem decrescendo com relação a valores, né? Porque, vamos lá, um dos... Não é um mito, mas uma das questões que mais se escuta falar ainda, se escutava muito mais mas a bateria é muito cara, bateria é muito cara, bateria é muito cara. E aí, não, híbrido não compensa, por quê? O inversor não era um problema, tu falou, tinha tempos diferentes, inclusive o inversor foi muito mais, teve uma aderência maior no mercado. Mas a bateria é muito cara, cara. E ela já vem melhorando, claro, que imagino também com relação à economia de escala, né? Isso vai tudo ganhando peso, mas o que tu pode nos acrescentar nesse sentido? Eu acho que não é só no nosso setor, né? Vamos imaginar o que transforma, o que muda preço, o que dita a regra é o mercado, né? Sim. Então, o primeiro equipamento, lembra, estava na faixa dos 15 mil reais, a primeira bateria. Hoje está metade, o próximo disso, né? Por quê? Porque foi aderindo, foi acontecendo, né? Então, vamos imaginar aonde que já se aplicava bateria de lítio. O mercado do telecom é um mercado que já aplicava bateria de lítio. Sim. Ele já está vendida a ideia do lítio lá. Porque essas pontes retificadoras, esse tipo de consumo de energia faz sentido, já fazia sentido trabalhar com lítio, né? Então, eu acho que o caro e o barato, ele está relacionado a comportamento. Tá? Porque, assim, você vai enxergar um produto na prateleira, qualquer coisa vai ser caro. Talvez andar com uma Ferrari para ti não seja caro. Para mim é desnecessário ter uma Ferrari, né? Então, é uma linha de raciocínio de entender a importância disso. Então, vamos imaginar na época qual que era o discurso nosso, né? E ele continua cada vez mais ativo. É o tempo de troca desse equipamento, né? Então, veja, a bateria de lítio, eu estou falando aqui pelo menos 15 anos de vida útil, né? Fazendo ciclagens diárias ou próximo disso. Né? Pega uma bateria de chumbo, você utilizando ou não utilizando ela, né? É 2 anos. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com um empresário aí do telecom, ele tem no Google Agenda a data que ele vai ter que trocar as baterias de chumbo, entendeu? Para não esquecer. Sim, porque é essencial ao ramo de negócio dele, né? E ele não pode ter essa bateria em estoque, porque ela, mesmo parada, ela se deteriora. Vai perdendo capacidade e vida útil. Né? Então o que é importante é entender a aplicação para você discernir se ela é cara ou não. Né? Mas assim, preço por preço, na época, ela assustava e muito, né? Sim, tá muito atrelado essa questão de preço econômico, né? Reais, ao valor que se tem ao produto. Por exemplo, se eu vou usar na minha casa para uma questão pontual, por interesse, é uma coisa. Se eu estou num ramo de telecom, ou se eu tenho softwares, enfim, que eu preciso, né, uma estrutura né, elétrica muito confiável. O preço da bateria, o preço do sistema não é algo mais tão relevante para mim, porque ele está sendo comparado frente ao... Se eu parar os meus equipamentos, qual é o problema, o prejuízo, nem só prejuízo econômico, mas qual é o impacto que isso gera, né, no meu negócio, na minha operação. Então isso está muito atrelado a custo-benefício, a uma análise maior. Mas obviamente que com o decréscimo do valor da bateria, isso contribui muito, porque uma dessas questões, a bateria é muito cara. É muito cara para quem? Né? E, obviamente, que com o valor caindo, olha, o que já foi muito caro, já não é mais tudo isso, né? O que eu vejo, né, tanto no fotovoltaico quanto no armazenamento, né, o payback dele está relacionado a quanto antes você tiver, melhor. Isso é fato, né? Independente de brasileiro isso, na verdade. Independente do preço que tu tiver, daqui 5 anos, poxa, agora tá bem mais barato do que eu paguei na época. É payback. Entendeu? Vai ter payback. Daqui 5 anos já teve esse payback, né? Então, imaginando essa aplicabilidade na indústria, vamos imaginar você mitigar falhas de energia em setores diferentes da tua indústria.
Imagina só você criar circuitos separados dentro da indústria, mitigar, né? Que custo tangível de matéria-prima, por exemplo, né? Que custo tangível de produção, que custo intangível de ter que mandar a galera embora para casa porque não vai voltar energia naquele dia, né? Sim. Então, a gente começa a visualizar o benefício do produto fora o retorno do investimento. Sim. Né? Isso atrelado a essa questão de valor. Não é o preço, é o valor que isso tem para a minha operação. E isso a gente precisou também, como juntando a pergunta anterior, o desafio é de fazer o integrador, o parceiro nosso, ter essa percepção de valor. Para ele poder chegar e dizer para o industriário lá, ó, meu amigo, seguinte, a tua fábrica... Não, mas eu tenho o gerador a combustão aqui. Beleza, mas o teu gerador tem um delay aí de entrar em operação. Sim. Né? Eu entendo que tem dois aspectos sobre isso. A questão econômica, querendo ou não, agora a bateria está ganhando escala. Então a escala também acaba diminuindo um pouco o preço. Então isso também impacta positivamente para o negócio. Mas a medida... Eu gosto sempre de olhar a cadeia toda e entender aí o porquê que ela está inserida, né? Mas veja, vamos imaginar um momento global, porque o mercado é o quê? O fornecedor é a China, né? Paquistão e Ucrânia estão com... A Ucrânia, mais especificamente, está com muito problema de subestações na infraestrutura elétrica deles. Então a China está o quê? Fornecendo para lá. O mercado está absorvendo muito lá. Né? E a gente ouve dos fornecedores isso, inclusive. Né? E à medida que vai popularizando o preço, vai ficando acessível, ela vai tendo mais aderência e vem outros problemas. Então, hoje, por exemplo, o grande problema da bateria é a escala na produção e a demanda. Então, a gente está vivendo com a bateria agora o que a gente viveu no painel há um tempo atrás, sabe? Então, muito provável que ela deve ter um acréscimo de valor e de preço, sobretudo na bateria. Por causa da oferta e demanda. O que regula o preço é o mercado. Perfeito. Agora, vou lançar uma braba e deixar o Gilmar fazer a pergunta, né? Porque a área técnica é a área técnica, né? E eu, como jurídico, só instigo, né? Provoca. Inversão de fluxo, que é um momento agora, né? Que estamos aí num caos e aí o Gilmar, que nós podemos quando a gente fala de inversão de fluxo, e aí depois eu vou obviamente provocar essa pergunta porque ela é extremamente importante agora. Atual. Isso, exatamente. É muito atual. A gente está no Rio Grande do Sul, por exemplo, a RGE agora em grande escala com reprovações. Então isso impacta de modo geral. Quando a gente fala na inversão de fluxo, eu acho que a gente precisa ainda voltar um pouco na resposta que tu deu, porque ela é perfeita para a gente entender que agora necessariamente o integrador tem que se qualificar. Então eu entendo que não só a inversão de fluxo, porque ela é uma evolução natural de tudo que está acontecendo, mas o híbrido também, tudo isso são evoluções tecnológicas e naturais do nosso sistema interligado. Então eu estou falando isso para quê? Ela deu uma baita chacoalhada agora em tudo que a gente conhecia, em tudo que era normal, nos fez sair um pouco da caixa, nos obriga, de certa forma, a nos qualificar e trazer como solução, por exemplo, o híbrido. E aí sim eu faço exatamente essa pergunta. Como o híbrido hoje pode auxiliar com todos esses problemas que a gente está tendo com a inversão de fluxo, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro? Enfim, né, Gilmar, vocês também vivem junto com nós essa questão, esse desafio aí, tá? Eu vou te falar que quando a gente trouxe o equipamento híbrido, a gente não pensava que teria isso, né? Então, o que eu enxergo, tá? Se essa tecnologia se o pessoal ainda tinha dúvidas em usar essa tecnologia, agora não tem escolha, tá? Então, o Fast Track, beleza, 7.5, então tá, eu consigo pegar um inversor maior e fazer ele 7.5 na injeção. Eu posso fazer, porque da unidade para dentro é minha a propriedade, entendeu? Sim. É do industriário. Minha responsabilidade. É da propriedade rural. Então, para dentro eu posso fazer muita coisa. Entende? Agora, claro, a rede é da concessionária, então, beleza, eu posso injetar quanto? Né? E esses inversores têm, de forma eletrônica, né, de se programar, de se fazer gestão dessa energia, dessa injeção. Né? Então, a gente percebe, né, uma alta muito forte, né, principalmente estados em que já ocorria isso. Então, vamos imaginar um cenário em Minas Gerais. Minas Gerais já é um tema mais discutido
enfim, teve impactos negativos lá, né, no setor, né, Uhum. teve demissões, teve Sim, aconteceu empresas de que tudo, né? desapareceram, tinha parceiros tudo. interessantes lá que desapareceram, né, desapareceram porque, cara, não Não aconteceu. ficou em pé, né? Então eu acho que pro integrador é uma baita oportunidade ele começar a enxergar pro lado de gestão de energia mesmo, o inversor híbrido e a bateria. É irônico você ter uma geração solar e poder injetar só à noite. É muito irônico. Sim. Entendeu? Que é o que antigamente falava, então a energia é lunar, não é mais solar. Entendeu? É irônico isso. Sim. Mas você pode fazer isso com gestão de energia e banco de bateria. Aliás, é uma baita oportunidade também, porque vamos imaginar a indústria. 6 horas da tarde aí, hora ponta. Peraí. Uhum. Eu preciso entender. É um bicho de 7 cabeças? Mas não é o fim, entendeu? Em tudo, né? A gente precisa enxergar a oportunidade. Sim. Na crise, enxerga a oportunidade. Vende entendeu? lenço, né? Pra quem tá chorando, vende lenço. Entende? Que válvula de escape eu tenho aqui, entendeu? Que é uma barreira aqui, mas tem uns furos aí que eu vou sair por eles e tem alternativa. Inclusive, de aumento de ticket pro integrador. Entendeu? Principalmente, cara. Sim. Entendeu? Tá vendendo um high ticket no sentido de eu vendi um sistema, agora eu agrego itens a esse sistema aqui. Assim, ó, eu faço uma analogia e ela não tá ficando ultrapassada essa analogia há tempo já. O inversor híbrido e a bateria é o smartphone. O sistema on-grid tradicional era o telefone que a gente tinha na bancada em casa. Lá onde a gente morava com os pais lá, entendeu? Então telefone de linha, né? É o telefone de linha. É essa analogia que o integrador pode enxergar. E ele pode levar isso também lá pro cliente dele, né? Sim. Agora, claro, eu não queria que tivesse a inversão de fluxo. Eu queria que as coisas fluíssem ao natural, que nada atrapalhasse, né? Mas, enxergando o contexto, né, e o futuro do setor, que eu acho que aqui é o tema também, né? A gente precisa ter vitalidade no setor, a gente se prepara para isso, investe para isso, né? Eu acho que eu tenho certeza que é uma baita oportunidade para o integrador. Peraí, eu vou treinar minha equipe, né? E eu vou ver que eu não estou inserido no fotovoltaico. O meu setor é setor energético. Porque a concessionária não enxerga fotovoltaico, ela enxerga o quê? Setor energético. Tem um ponto que eu acho que assim, ele é essencial pra gente comentar, porque eu ainda escuto alguns integradores que não sabem disso, que é a questão da divisão de cargas, né, que é a carga de backup e a carga normal, vamos dizer assim. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque os integradores que não têm essa informação, por vezes estão achando que é tudo igual. Não. E isso tem uma considerável diferença. Total. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco melhor sobre isso. E isso começa, a gente vai falar ao longo aí bastante coisa, né? Mas isso começa na abordagem do cliente, cara. Entendeu? Quando alguém vai falar, não, eu vou trabalhar com inversor híbrido e bateria, né? Esquece a fatura de luz do cara lá. Entendeu? O que tu olha lá da fatura de luz não é mais quilowatt-hora, é reais. Tu tem que fazer o inverso da coisa aí. Peraí. Que comportamento de consumo esse cara tem? Horários, entendeu? Cargas predominantes, cargas essenciais, cargas de backup, né? E que abordagem tem que ter esse cara aqui, esse cliente, para ele entender que o comportamento dele precisa X baterias ou Y baterias. Esse é o primeiro entendimento. Eu preciso me inteirar, né? Projetos maiores, a indústria e tal, a gente está orientando o medidor de massa lá melhor, que o cliente extrai as informações de memória de massa. Memória de massa. Entendeu? Um analisador de medida, ou a galera do grupo A, a própria concessionária tem os históricos, né? Por quê? Porque isso é determinante, né? Vocês tiveram lá na empresa, a gente tem um sistema de backup para nossa operação lá. Se eu não tivesse o fotovoltaico lá na minha operação, eu precisaria mais armazenamento. Então, mesmo um dia chuvoso ou nublado, se faltar energia, eu tenho uma certa incidência de sol que vai ajudar a alimentar isso. Essa é a questão que a gente comenta, inclusive, da qualificação do integrador, né? Um dos motivos, inclusive, não só do integrador, mas do mercado como um todo, do podcast, né? Do Ergo Conecta Podcast é isso, levar informação. E aí a gente sai daquela... Não é nem só que sempre foi assim, não quer dizer que deveria ser assim, que o integrador chega e pergunta muitas vezes o básico, quase como uma ficha ali, diz, cara, eu preciso perguntar, ô Rômulo, qual é o nome, qual é o consumo, pegar a fatura, etc, etc.
ok, mas nós vamos além disso. E aí, obviamente, que essa complexidade de novas opções, de novas soluções, vai agravando isso. O cara tem que começar a perguntar qual é o teu consumo, quais são as tuas cargas prioritárias, o que não pode parar de funcionar, né? Na tua casa, no teu mercado, enfim. E vamos traduzir isso, né? Vamos imaginar uma indústria. Né? Outro dia eu estive conversando com um pessoal da indústria aí, junto com um parceiro nosso de Santa Catarina. A gente sentou e conversou e dentro da indústria ele tinha só X equipamentos que eram vitais lá para a operação. Não era a indústria inteira. Então vamos imaginar, vamos analisar lá o consumo completo vamos imaginar o consumo inteiro lá dessa planta, né? O cara passou a memória de massa, X mil kWh mês, né? E o cara vai fazer um dimensionamento, tu tá ou sobredimensionando essa obra. Então a experiência do cliente não vai ser legal. Entendeu? E aí, nessa conversa, o integrador já tava querendo vender tudo. Eu falei, cara, eu também tô dentro, vamos botar a bateria por tudo aqui. Sim. Mas a gente entendeu que o que era prioridade para ele era só alguns equipamentos lá, algumas máquinas que ele tinha. Então já não era a carga inteira. Opa, vamos mitigar isso aí, vamos fracionar essa divisão, né? Mas aonde que tá a abordagem? Entender, conversar, perguntar. Né? Eu vejo, e eu falo isso, onde é que eu tenho um microfone para falar, eu comento, né? Nós temos um agente no nosso setor que ele é muito vital para tudo, tá? Que é o vendedor do integrador, cara. Perfeito. Tá? Foi assim quando o concorrente tinha uma placa de 400, ele ia com a placa de 450 e falava que a placa dele era melhor. Foi assim quando ele tinha um inversor que não tinha era tão... over maior, que tinha um overload e o outro foi depois nas cooperativas aí, geração compartilhada. Na geração compartilhada aí, nas tomadas descendentes, né? Foi assim também, não, mas o meu paga certo, o meu paga melhor. Então, esse vendedor do integrador, ele é um grande formador de opinião do setor. Ele é o maior influenciador que tem no setor. E ele precisa estar informado de forma correta. Né? Então, às vezes, que a gente falou antes, é melhor estar desinformado do que mal informado. Né? É o melhor, e a gente fala isso há muito tempo na era. Às vezes é melhor um vendedor... Em que pese os vendedores têm um receio, né? Prefiram não usar isso, mas dizer eu não sei. Mas não precisa ser eu não sei. Pode dizer, olha, essa informação eu não tenho de forma precisa agora, mas eu vou buscar, né? Enfim, engenharia, todo integrador tem uma engenharia, ou interna ou terceira, busca informação, diz eu não tenho, mas eu vou buscar de forma confiável para lhe passar. E vende essa credibilidade, trabalha com isso. Porque tem essa coisa de, não, mas é que o meu é o bom, esse não é. Não quer dizer que não seja o bom. Quer dizer que talvez não seja a melhor opção para aquele cliente. E se constrói essa informação também. Diz, olha, eu tenho uma xícara preta. Ela é mais adequada ao que tu está procurando. Mas não quer dizer que a branca não sirva. A branca também... A branca tu também toma café. Atende. Né? Mas porque tu está precisando, a preta é adequada. Eu tenho a preta. Né? Trabalho com a preta, conheço melhor, enfim. Mas é a questão de qualificação lá da ponta, realmente, da venda. O que a gente sempre falou na Ergo, né? Se qualificar, buscar informações, porque é uma venda técnica. E vai ficar ainda mais, agora com esses novos sistemas. Vamos lá, né, Gilmar e Everton? Cara, o que a gente tem no nosso telhado, nas nossas residências? É uma usina, cara. É isso aí. Guardadas as proporções, é uma usina. Entendeu? Então, peraí, o que eu tô colocando no meu telhado? Eu não tô nem falando de qualidade aqui. Tô falando de... Sim. Peraí, funciona ou não funciona? Atende ou não atende? Eu tô colocando correto ou não? Eu presenciei uma vez, o cara olhou para um telhado e falou, não, aqui vai 10 placas. Tipo, ia 50 talvez na cabeça dele, entende? Mas peraí, era isso. A experiência lá do cliente final tá dando certo. Então, esses sistemas híbridos, né? Sistemas com as baterias, ele exige o quê? Um conhecimento do vendedor, principalmente, conhecimento técnico de comportamento do produto. Sim. Né? Sim, qualificar e entender mecânica, né? A lógica para fazer a pergunta certa. Não é sair perguntando por perguntar. É entender, né? Aquela coisa, perguntar, mas perguntar corretamente, né? Sentar e conversar, vai ter um tempo de atendimento
ao vivo ali, ou que seja por WhatsApp, por telefone maior. Porque eu vou deixar de dizer, Gilmar, olha só, manda uma fatura de energia que eu já vou fazer uma proposta e aí depois eu te apresento. Não, para a proposta eu já vou precisar entender quais são as suas cargas prioritárias. E para não fugir do contexto, né, Gilmar, da questão da inversão de fluxo, esse tema ele vai exigir cada vez mais desse profissional aí, tá? Então, hoje, beleza, tem a tecnologia que vai dar continuidade no setor aí, que é não é nem o futuro, que é a continuidade mesmo, né? Que já tá aí, já tá acontecendo, mas ela precisa estar preparada. Então, o tema inversão de fluxo, como é que a gente tá olhando? De forma não é o que nós queríamos, né? Mas a gente, de certa forma, está preparado para que o setor continue. Agora, o integrador tem que entender que não é o fim, é a transição. Né? E ele tem que se adaptar, senão já era. Perfeito. Esse negócio, vou instalar um projeto. Bom, vocês têm essa expertise. Instalou um projeto lá, depois vai fazer o projeto. Já era, cara. Isso é bem diferente, realmente. Por isso que eu digo que é realmente um cenário diferente, onde nós ainda vamos ver a consolidação do híbrido, não é uma realidade, mas tem tudo para acontecer e está acontecendo, na verdade. Então, o que acontece? A gente está falando agora sobre essa questão econômica. Então, vamos dizer que tiramos esse mito de que é caro ao ponto de não ser acessível. Realmente já é muito acessível. Aí agora trazemos isso como uma solução para um grande desafio do setor, que é a inversão de fluxo. Eu diria que agora, assim, o que mais o pessoal ainda vai ter uma preocupação é qual é a melhor bateria, se existe uma melhor, e qual a durabilidade. Vou ser muito franco, quando eu falava em híbrido há 10 anos atrás, a primeira coisa é que qualquer fabricante dizia não sei quanto tempo vai durar, ou vai durar tantos ciclos, mas nunca trazia para uma realidade. Então acho que isso é importante também para o integrador. As primeiras que a gente teve tem mais de 4 anos, tá? Um setor que pode falar com muita propriedade sobre a durabilidade dela é o telecom. O telecom já aplica o lítio há muito tempo, né? E ela está entregando isso que ela tem prometido, né? E foi a mesma dúvida que a gente tinha no painel, quando chegou o painel. Quanto tempo vai durar? Mas aonde que tá há 25 anos aqui? Peraí, onde é que tá funcionando? Tá na Europa. Beleza. Então aqui também vai funcionar. Que a gente não... Eu tenho mais curiosidade ainda no painel, vou te falar bem a verdade, que na bateria. Porque a bateria ela é ciclagem, então instalou no local adequado, é aquilo lá, ela não tem outra... A eletrônica dela é uma eletrônica simples, tem o grau de complexidade nas informações, mas é uma eletrônica simples, é uma placa eletrônica, então é uma preocupação que, não vou dizer que eu não tenha, tá? Mas a gente precisa entender por que é uma bateria, o que faz uma bateria? Garantir que algo elétrico, mecânico, hidráulico funcione, esse é o princípio de uma bateria. A do relógio, de qualquer coisa é a mesma, né? Então, enquanto ela tem carga, ela funciona. Quando ela não tem, tem a vida útil? Tem, né? Mas o lítio, em sua essência, ele é conhecido por alta ciclagem, né, e durabilidade. Isso vai melhorando também com o tempo, né? A forma como as informações são repassadas e trazidas ao mercado. Porque, vamos lá, eu advogado aqui falando, a bateria tem 8.000 ciclos. Não sei. Não me disse nada, né? Claro, agora muito mais inserido no setor, obviamente que eu tenho uma ideia de qual é o tempo em anos, em meses que isso vai dizer. A forma de trazer informação também, às vezes, né? Vai se moldando. Mas dá para traduzir, tá? Vamos imaginar. A vida útil que se entende a 100% da capacidade de carga e descarga dela é 5.000 ciclos. Olha o que eu falei. O que se entende em carga e descarga a 100% de capacidade dela. Ou melhor, limitando no PCOC lá de descarga dela. Então, vamos imaginar que uma bateria de lítio ela descarregue 90%. Então, desses 90%... tudo, descarregando todos esses 5.000 ciclos. 5.000 ciclos. Do 90 ao 0, então, do 0 ao 90. Vamos levar isso para a indústria controle hora-ponta, que é um baita oportunidade aí para o integrador. Assim, tá latente isso. E aí eu faço analogia. Se o cara acha interessante pagar diesel do que ter o consumo da energia da companhia no horário da ponta, por que ele não tem o sol lá armazenando energia na bateria dele? Um controle hora muito ponta, melhor, né? Muito mais barato. E aí, para não sair do contexto aqui, vamos imaginar a indústria, eu estou falando em 250 dias úteis por ano, que tem essa incidência de hora ponta. Cara, se eu estou falando em 5.000 ciclos, eu estou falando em 20 anos. Entendeu? E depois a segunda vida dela, tu não descarta.
ela perde eficiência. Sim, mas tu pode ela usar em um outro continua lá. componente. Entende? Porque ela tem uma função eletrônica que faz o controle, né? Mesmo quando está ligado em série, quando está ligado em paralelo, para que cada uma por si trabalhe, que não interfira na tensão da outra. Perfeito. Diferente da chumbo, né? A chumbo, se tu tem sei lá, um 48 aí, um 48 volts, se tiver uma com defeito, vai ter que trocar as 4, não vai ter que trocar só uma, né? Porque ela puxa atenção, né? Arrasta. Vou só fazer uma observação antes da próxima pergunta. Até para quem está nos escutando, talvez não saiba que horário ponto só tem dias úteis e não existem em feriados, tá? Então, por isso que os 250 dias úteis, que daí tem horário ponto. Então, isso é importante, que às vezes o pessoal não está acostumado com o grupo A e diz, não, mas contou errado. Não, é por isso, tá, pessoal? Então, só para ficar bem claro. Não são 365 no ano, né? Não, Então, lá, por não, que não é 365? Não me expressei bem. Não, é que... Não, é só para... É aquela coisa, o público, ele é geral, então às vezes não está acostumado. Né? Quem está acostumado com o grupo A vai dizer, tá, peguei. Quem é atendimento mais grupo B vai dizer, mas não são 360, me perdi que não é 365. E olha só, por que eu falo muito que a gente precisa estar entendendo onde é que está inserido? É o setor energético. Perfeito. Porque se eu continuar levando o painel lá no telhado, ofertando, eu lembro muito, né? Vocês lembram aquela, até 95% da conta de luz. Se eu continuar ofertando isso, eu estou concorrendo com a AGD, estou concorrendo com o Mercado Livre, estou concorrendo com o cara que continua levando o painel lá no telhado, né? Então, peraí, eu tô no setor energético, cara. Que coisas que eu tenho, que alternativas eu tenho pro setor energético? Soluções mais amplas, né? Eu tô num setor e eu posso, por exemplo, inclusive, isso é uma questão positiva, né? Para o integrador. Tu deixa de ter um produto ou um único segmento, vamos colocar assim, e tu começa a poder atender outros segmentos. Antes eu não atendi indústria, porque eventualmente eu não tenho uma estrutura, uma força motriz para encher um pavilhão. Eu não tenho 20 pessoas na minha equipe de instalação. Tá bom, talvez tu consiga... Esse cara já talvez até tenha energia solar, só que ele não tem um sistema híbrido. Tu vai chegar com uma solução de... Vamos armazenar uma parte dessa energia que tu gera já, né? E tu já não vendeu para ele como integrador, não é um problema. Entendeu? Tu tá levando uma nova opção, uma nova solução, um novo produto e diz, olha... Tu tá gerando energia, não tá? Gera energia. Tá, o que faz com essa energia? Né? Ok, uso, crédito, etc. Tá bom, o que não pode desligar aqui na tua indústria? X, Y, Z setores. E se nós resolvêssemos isso com a energia que tu já tem aqui, que tu já está produzindo? Pô, é uma solução em energia, realmente. É energia. Onde que consome energia? Eu tô te falando aqui, a gente tem a expertise no equipamento, a gente vive esse equipamento já. Aonde se consome energia, tem espaço para ele. Seja num condomínio vertical, enfim, escritórios, áreas urbanizadas, aonde se consome energia, tendo ou não infraestrutura, tendo ou não telhado, tem espaço para esse equipamento. Fotovoltaico, por exemplo, estamos saindo aqui do obviamente que o foco é esse, mas não só nisso. Pega um condomínio, por exemplo, residencial, elevadores. Não tem fotovoltaico. Entendeu? Vamos para um exemplo. Só pega a energia da rede, ok. Tá, não tem espaço para instalar, tudo bem. Fotovoltaico eu não vou vender para esse cara agora. Até porque condomínio tem aquele delay, né, reunião de condomínio, demora um pouco mais. O integrador chegou lá, entendeu que o síndico, cara, instalar não... Tá bom, mas e se nós conversarmos sobre o elevador não parar quando falta energia? Entendeu? Iluminação de emergência. Opa, isso aí me interessa, porque eu como síndico tenho que pensar no bem-estar de todos que estão ali. E certamente o elevador não parar é o bem-estar de todos que estão ali. Pô, imagina 20 andares, escadinha, sacola, depois do mercado. Então vamos resolver isso. Vamos imaginar aqui em Porto Alegre. Entendeu? Olha o emaranhado de oportunidades que tem aqui em Porto Alegre. Sim. Nossa. Só em condomínio vertical. Sim. Condomínio e shoppings. Pega isso, ou, né, áreas comerciais. Então, olha o contexto. E isso são opções para o integrador trabalhar. Claro que tem que buscar informação, se qualificar, colocar isso de forma adequada no seu portfólio de trabalho. Mas tu sai daquela questão de fotovoltaico e tão somente. Tu começa a ampliar o portfólio realmente e dizer, olha, eu tenho fotovoltaico, entre outras soluções. E essas outras soluções muitas vezes vão manter a rodagem da empresa, né? Vão manter a empresa saudável, né? A empresa faturando, enfim. Então, agora, vamos lá, já é um mercado crescente, agora mais do que nunca, inversão de fluxo, etc. E assim, poxa, tu vai agregar ticket, entendeu? Outra coisa, eu vi muito, cara, eu tive a oportunidade de visitar 20 estados, integradores, 20 estados aqui no Brasil. É a mesma queixa. Porque eu tô concorrendo com o mais barato. Eu tô concorrendo com o Zezinho lá, com o João Faísca.
Poxa, cara, saia dessa bolha, entendeu? Pô, vai fazer diferente, cara. Esse cara não tá preparado para fazer diferente, entendeu? Vá fazer diferente. Nós falamos de tudo isso, né? Vamos incluir, ou né, fomentamos a inclusão, sistemas híbridos, integrador. Agora vamos para o outro lado da moeda, né? Quais são os desafios técnicos, as questões, né? Que o integrador tem que tomar cuidado e, obviamente, como é que ele consegue também contar com a Foco para auxiliar, né? Porque é uma questão que ele precisa se preparar. Como é que ele pode contar com a Foco para essa preparação, né? Boa. Vamos lá. A gente falou já aí, né? É preciso entender, tá, a infraestrutura e o comportamento de uso desse cliente. Tá? Ponto. É o ponto de partida. Vou trazer a fatura de luz e vou ver se dá ou não dá. Esquece. Já era. Entendeu? Preciso saber. Eu volto a falar. Tu vai sub ou sobredimensionar o equipamento e daqui a pouco tu não vai ter a experiência que o cliente precisava. Ou tu não vai vender porque fica muito caro. Né? Primeira coisa é isso, tá? Tem que fazer esse tema de casa. Peraí, eu preciso entender o que é isso, que consumo que é isso aqui, tá? A gente iniciou lá em 2021 uma série de programas e treinamentos, tá? Informativo, provocativo muitas vezes, dizer, ó, tu tá perdendo, deixando de ganhar dinheiro aqui, tem uma oportunidade passando, né? Muitas vezes esses palcos aí que a gente tem participado é provocativo mesmo. Dizer, ó, me procura que eu tô aqui, entendeu? Sim. Então, a gente teve sempre um programa e a gente vem fazendo treinamentos, né? Bem verdade que esse ano ele passou muito rápido, né? Meu Deus. Muita coisa aconteceu. Nossa, muita coisa aconteceu. Então a gente participou de treinamentos mais em loco com alguns hubs de treinamentos, algumas plataformas aí. E a partir do ano que vem a gente deve retomar esses treinamentos mais em loco mesmo, né? A gente tem um espaço bacana lá na empresa para fazer também. Mas a gente nunca deixou de fazer de forma online essas instruções, né? Essas discussões, né? Então, claro, a gente não vai dimensionar um sistema lá para o cliente, mas a gente vai orientar, ó, é por aqui, né? Faz isso, faz assado. Nós tivemos recentemente lá na Foco, né? Fomos lá visitar. Inclusive tem um setor de suporte, né, extremamente preparado para ajudar nesse processo também. Nós temos 7 pessoas lá que compõem o suporte técnico, em garantia, atendimento, e também essa pré-venda, digamos assim, esses estudos, né? É claro que às vezes eu não vou entregar isso no tempo que o cliente precisa, porque exige um pouco mais de detalhamento. A gente está agora fazendo um estudo aí para um Mato Grosso, aí um cliente tem um grau de complexidade aí, e esse estudo aí ele vai exigir um pouco mais de cuidado. Então a gente discute, puxa de volta, avança, retrocede. Então tem coisas assim que exigem mais tempo, né? Mas o que eu digo, né, pro empresário que enxerga o negócio, né, pro integrador business, né, que enxerga o negócio, tem oportunidade e tem caminhos para fazer isso acontecer de forma natural, tá? Então, ele não é tão complicado quanto parece, né? Ele tem que ter o cuidado de fazer correto, de forma correta. Eu quero pegar como qualquer coisa, né? Eu quero pegar exatamente esse ponto que tu falou agora, até como um brinde, vamos dizer assim, para quem nos assistiu até agora. A gente levantou diversas oportunidades, né? A questão de uma aplicação do horário ponta, aplicação como alternativa energética para não se trabalhar com combustão, por exemplo, enfim. Eu queria organizar essas ideias e que tu me dissesse assim, Gilmar, hoje se eu fosse recomendar para um integrador, para ele trazer tudo que a gente falou para dentro do negócio dele, e claro, soluções que a Foco também conseguisse ajudar, organizar isso para a gente dizer assim, ó, pegar exatamente isso e aqui aplicar. Cara, eu vou te falar que tu tem que ir onde é que já acontece. Tá? Então, se tu chegar com a gente pegar lá em 2012, a energia solar chegou o quê? Romantizada. Aí foi. Aí, primeiro chegou o romance de se gerar energia, aí depois virou sustentabilidade, depois virou transição energética. Hoje ela é essencial, né? Já foi a energia alternativa. Já foi economia. Então vamos pegar desses 4, 5... já foi economia. Desses 4, 5 adjetivos, vamos pegar a energia alternativa e economia. Tá? Vamos pegar só esses 2 temas. Esses 2 adjetivos aí. Eu ia na indústria. Tá? Controle hora ponta.
Porque, cara, isso já existe lá na hora ponta de outra forma de armazenagem, que é o gerador. Entendeu? Então já tem gerador lá. O cara já precisa de backup, já precisa de controle. Então o inversor híbrido da bateria vai fazer o quê? Isso aí. Entendeu? Ele vai fazer controle e backup. A mesma coisa. Né? Então imagina só, o gerador, o que eu tenho lá? O controle para hora ponta e o backup. E aí eu tenho operação, daí vamos lá, outro lado. Operação, depreciação, manutenção, combustível, enfim. Aí eu vou para o outro lado da bateria. O que eu tenho? Tenho o backup, né? Eu tenho o controle inteligente, né? Eu tenho a energia limpa, né? Tenho uma fonte alternativa, né? Tá lá, sim. Enfim, eu consigo integrar num produto, né? Um produto diferente que faz mais coisas do que o tradicional faz, né? E detalhe, com payback, com retorno, né? Então veja, já existe essa demanda, tá ali, precisa disso, entendeu? Então vamos lá, vamos imaginar um cenário de substituir isso, tem viabilidade, entendeu? Ah, mas aí a indústria não tem como botar o fotovoltaico porque não sei e tal. Cara, eu não tô nem falando de fotovoltaico aqui, eu tô falando em adquirir energia da demanda lá, que o cliente já tem, madrugada, horários de baixa, injetar na bateria e 6 horas da tarde injetar. Sim. E aí tu pode fazer duas coisas, tu pode tanto injetar na carga, ou tu pode usar no teu consumo. Entende? Olha quanta alternativa tu tem. Entende? Então vamos voltar. Se tem viabilidade você pagar diesel frente à concessionária, cara, pegando o sol, utilizando a energia do sol para armazenar, tem muito mais viabilidade. Daí o pessoal fala, mas vai para 6, 7 anos o payback da indústria, 8. A indústria trabalha assim. É isso aí. Entendeu? A indústria e o payback são paybacks de 10 anos. 8, 10 não assusta na indústria. Não assusta, né? Assusta no mercado que nós criamos no fotovoltaico. Mas olha só, tu entende que a gente lá em 2012, 13, 14, até 15, a gente vendia com 7 anos uma solução que era só romantizada. Só uma aposta. Só uma aposta. Né? Então, peraí. Mas aqui, tu foi bom lá em 2012 até 2016, vendendo uma coisa que nem tu não acreditava, com menos tecnologia, algo mais analógico, e agora tu tem um produto extremamente confiável, né? Um produto extremamente tecnológico, com muitas oportunidades, inteligente sobretudo. Tu tá com medo de vender? Então, peraí. Cara, eu acho que o brinde, eu acho que o conselho aí é a indústria, cara. Você vai pra indústria, ajuda muito. Ticket alto, cara... E a indústria tá precisando disso, entendeu? Muito. Aí vamos mas o gerador e tal. Cara, vocês não ficaram aqui isolados, sem diesel? Entendeu? O sol tava, passou a chuva, veio o sol. Em Porto Alegre, por exemplo, sem energia e sem conseguir diesel. Então não tinha nada, não tinha fonte de energia alguma. Olha só. Então. Já nos encaminhando para o final, agora falamos de construção, oportunidades, agora vamos falar um pouquinho, ou tentar falar de futuro, né? Vamos olhar para frente também. Com relação a essa questão, Romulo, tu já acompanha há muito tempo, a Foco já trabalha aí desde 2020 com essas soluções. Dentro do nosso mercado hoje, o que tu entende que vai, né, alinhando, acontecendo? Nós devemos ter, porque a gente recebe eventualmente essas perguntas, né, de integradores também, né, da nossa consultoria, que tá, mas eu tenho que abandonar o resto e vai virar só híbrido, só esse tipo de sistemas, ou vai tudo viver em harmonia, né, vai se complementando, se complementando. Como é que a Foco está enxergando, né, essa permanência, obviamente, porque isso não tem volta, né, concordamos nisso aí que não tem volta, mas daqui em diante, como é que é a tendência de evolução disso? Tá, boa. Olha, o que eu, a título de orientação mesmo, né, dei o conselho de oportunidade antes, agora orientação. Eu acho que o cliente ele pode começar, e alguns já fazem isso, faz o tradicional lá, continua com o grid, mas pelo menos leva o inversor híbrido, né? Porque o híbrido ele também faz o que um grid faz, sobretudo, né? E depois você já vai estar entregando lá para esse consumidor um produto predisposto a colocar bateria, ampliação, né? Esse equipamento que a gente trabalha, que é o inversor da DAE, ele tem uma porta GEM,
Então essa porta a gente pode chegar a fazer um retrofit num equipamento que já existe, conectando o equipamento que já existe nessa porta gen. Então, falando em oportunidade, falando em linha de trabalho, né, falando em pós, né, em futuro, eu acho que precisa. O primeiro passo é sempre o mais importante, né? Tipo, o jiu-jitsu, a faixa mais importante é a branca, a mais difícil é a branca, tu tem que começar, entende? A arrancada, né? Né, no esporte, análogo ao esporte, isso. Então, veja, eu posso começar só adaptando a trabalhar com o inversor. Esquece a bateria. Entendeu? Porque daqui, o que vai acontecer, tá? O integrador que está entregando o inversor, a bateria vai estar tão em alta, o tema bateria, o assunto bateria, que o integrador hoje, em dezembro de 2024, ele vai entregar um inversor tradicional lá, daqui a um ano, o tema vai estar tão em alta que o cara falou assim, eu quero botar a bateria. Não, mas não pode. Tu vai ter que trocar o inversor. Tá, peraí, eu botei o ano passado o inversor. Por que não pode? Entendeu? Por que tu me vendeu? Tá ultrapassado? Em um ano tá ultrapassado que tu me vendeu? Entendeu? Então eu acho que assim, eu tenho a certeza que o primeiro passo é começar a adaptar a instalação, ou melhor, trocar o on-grid pelo híbrido. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque a gente vê uma tendência do fabricante, cara. O fabricante tá forçando isso. É uma tendência mundial, né? Tá trazendo isso. Eu diria, cara, que vai mudar muito isso aí, cara. Sim, eu sinto que o inversor on-grid ele vai estar mais predisposto aí a usinas grandes, o on-grid, tá? Essa linha mais residencial, eu vejo uma vida curta aí. Minha opinião, tá? Talvez esteja errado, mas... O que é importante também para nós agora e saber dar foco, assim, como vocês conseguem ajudar esse integrador que ainda tem dificuldade, que não tem o ensino, enfim. Tá. Como vocês conseguem ajudar o integrador? Várias formas, Gilmar. A gente tem link no nosso site sobre dimensionamento, tem uma calculadora solar, tá? Legal. Já com geladeira, já itens básicos, básicos, padrões, motores, enfim, coisas básicas, né? Projetos maiores, a gente tem participado desses estudos também junto com o integrador, tá? O mais importante, o produto, eu diria que a gente está sempre se preparando com mais produto e a gente vem de uma evolução de peças vendidas muito grande, né? Comentava, a gente tinha um estoque dentro de uma projeção até final de dezembro de bateria, a gente ficou sem, entendeu? Ficou sem início do mês de novembro, então quer dizer, as coisas estão andando, sabe? As coisas estão caminhando. Então a gente está preparado técnica e comercialmente falando, a gente tem um time externo, comercial que tem uma expertise já bem grande, um conhecimento de causa bem interessante já. Claro, envolve algo mais minucioso, aí a gente senta a parte técnica e conversa também, né? Mas a gente está preparado para isso. Diríamos que essas batidas de cabeça que a gente teve lá no início, né, deu corpo aí, deu massa, né? Então a gente consegue fazer uma entrega de qualidade no sentido de dizer, vai por aqui, esse caminho outro aqui não dá, né? Qual que é a tua rede lá, que equipamento se adapta, tem a função split phase, tem o tradicional, né? O que é a tua realidade aí, entende? Então sempre que o integrador vem munido de informações mínimas, aí a gente consegue orientar da melhor forma. É importante comentar para quem está nos assistindo, né, que nós falamos aqui de sistemas híbridos, mas a Foca é uma distribuidora, né, de equipamentos, não somente híbridos, né? Vamos lá, para quem não conhece, parece, o cara só trabalha com híbrido, vai falar disso, obviamente, mas não é o caso, né? Trabalha com equipamentos on-grid, off-grid, essa é uma questão essencial também. E a gente acredita muito no setor energético, né? O que a gente tem para vender é fotovoltaico. Sim. Mas a gente acredita muito no setor energético. Como um todo, né? Como um todo. Macro setor, como não um só. todo. Então a gente agora incluiu agora no portfólio também uma operação em GD, energia por assinatura, né? Então a gente vem entendendo que o setor energético é diferente. Entendeu? Se eu olhar só o fotovoltaico, aí se eu enxergar só o fotovoltaico, eu tô falando em telhado e usina de solo. Eu tô mesmo restringindo a minha capacidade. Nichou demais. Eu tô nichando minha capacidade, entendeu? E aí, eu sou especialista nisso. Mas, cara, tem um monte de coisa acontecendo ao redor. Tá colocando um cercadinho ali e diz, só fica nesse cercadinho aqui, eu tô me limitando, né? Não sai entendeu? daqui, então eu preciso enxergar um mercado de forma macro, de forma assim, ampla,
e entender onde é que eu estou inserido. A concessionária nos enxerga no setor energético. Tá? Então, temas, a inversão de fluxo, eu torço para que não tenhamos entraves com isso, que as coisas voltem ao normal, mas, por outro lado, o meu lado racional acredita que isso não tem volta, a gente vai ter que se adaptar, tá? Meu lado racional aí, não quero ser pessimista aqui, até porque eu sou muito otimista com as coisas, né? Mas eu vejo um setor, e embora muita gente está trabalhando para isso, vocês estão, nós estamos também, a gente apoia o INEL aí, Aliança Solar, cara, a gente está batendo aí, cobrando sempre o pessoal aí de fazer um trabalho, tá fazendo um trabalho muito bom de bastidor mesmo, de ir na ferida, né? Agora, eu confesso que a gente precisa se adaptar o quanto antes, tá? Sim. É indiscutível, né? A estrada tá buracada, eu tenho que desviar eles e... Não tem mais tempo para ficar, vou ver o que eu faço. Não, tem que já ir para ação realmente, né? Vamos executar. Eu vejo muito integrador chamando a equipe e dizer, agora ficou preta a coisa aí, ficou feio o negócio. Não é isso, tá? E vamos lá, Rômulo, quem tá nos assistindo, já encaminhando para o final, aí não conhece a Foco, né? Canais de contato, legal. Enfim, passa aí pro pessoal. Bom, pessoal, a gente convida vocês aí a seguir nossas redes sociais, bastante conteúdo sempre. Meu LinkedIn também, Rômulo Possamay, tenho feito matérias aí sobre o mercado também, sempre que eu me lembro de fazer, eu tenho feito, né? E, cara, conte conosco, eu acho que a gente tem agregado muito aí para o setor como um todo, né? A gente tem buscado sempre soluções inovadoras, sempre soluções que, por muitas vezes, podem assustar por serem tendências, mas a gente sempre é muito atento a isso, né? E a gente é de fazer, né? Trabalha muito e quer continuar dessa forma aí. E que bom que a Ergo aí nos convidou, né? A Ergo é parceira já antiga da Foco, né? A gente gosta de estar cerceado aí de bons nomes aí, de pessoas, sobretudo sérias. E eu acho que sucesso vem dessa forma aí, né? Estamos no caminho, né? Gilmar, agradecemos ao Rômulo, né? A Foco, ao Rômulo por destinar o tempo, né? Essa questão tão valiosa que a gente tem hoje em dia com as agendas para a gente fazer esse podcast. E aí, quem está nos assistindo, queria dizer que o Ergo Conecta Podcast é planejado, pensado e executado pela Ergo Energia Inteligente, que é uma empresa de consultoria de empresa para empresa, visando qualificar, auxiliar integradores e todos os agentes do mercado de energia, especialmente fotovoltaica. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode entrar lá, ergo.com.br ou ainda no Instagram, @ergoenergia. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse episódio e até a próxima. Até mais, pessoal. Show.